Está agora aberta em Lisboa, no Palácio das Galveias, aqui no Campo Pequeno, uma exposição que de facto é impressionante. Vários telespectadores me escreveram a perguntar se eu não queria mostrar-lhes a exposição, pois aqui estou, sem dúvida alguma. E o único senão que tenho a pôr é que esta exposição não diz da missa nem à metade, como o nosso povo costuma dizer. É uma exposição sobre a tortura. O título da exposição logo revela que é um título cauteloso. Instrumentos europeus de tortura e pena capital desde a Idade Média até ao século XIX. Bom, reparem no cuidado que houve. Instrumentos europeus. Então, e por que não instrumentos asiáticos? Toda a gente sabe que nisto de tortura os asiáticos são mestres. Não, mas isto é europeus. E não metendo Ásia, também não mete América. E os americanos também sabem umas coisitas sobre isto, de torturar o seu semelhante. Tá? Depois, desde a Idade Média, mas porquê, meu Deus, porquê? Desde a Idade Média. Na Idade Média a tortura apenas continuou porque ela vinha desde os confins do mundo antigo, por tal sinal que o mais cruel instrumento de tortura que jamais os homens inventaram foi a cruz. A cruz. Sabem que em todas as formas de pena capital, a vítima recebe um golpe que provoca a morte. Mas na cruz não. Na cruz é apenas um ferro aqui, um em cada pé. Isso não mata ninguém. Agora a pessoa fica lá no madeiro, a ferida infecta, a febre apodera-se do organismo, o coração não aguenta aquela posição violenta e uma agonia atroz que se pode prolongar por vários dias faz do suplício na cruz, como dizia o Cícero, o mais hediondo de todos os suplícios. Francamente, não percebo porque é que a cruz não está nesta exposição. Mas o cartaz explica, é que é só desde a Idade Média. É só desde a Idade Média e só desde até ao século XIX. Ora, eu devo-lhes dizer que do século XIX para cá, a tortura não parou. O que descobriu foi formas muito mais terríveis, muito mais silenciosas, muito mais traiçoeiras. Bem, acho que todos vocês sabem que enquanto esta exposição se exibe em Lisboa, estão a dar-se explosões de bombas nucleares num pequeno arquipélago do Pacífico. E isso envenena a atmosfera. E isso angustia o mundo. Bom, mas é claro, disso também aqui se não fala. Bom, esta maneira de matar o nosso semelhante, não julguem que isso é assim uma coisa simples, porque há muitas maneiras de matar. O assassinato legal vem desde os tempos mais antigos do que eu me recordo, e foram formas legais de matar: o afogamento, o enterramento, e havia enterramentos especiais. Por exemplo, o enterramento numa pele de vaca, uma pele fresca, com vermes que comiam a pessoa. Havia também o apedrejamento com pedras, a pessoa era morta com pedras. Havia queimar era o mais simples, acendia-se o fogo, punha-se lá a pessoa, matava-se simplesmente.
havia a forca, a ideia da corda, pendurar a pessoa na ponta de uma corda. Esta é uma das formas mais antigas e tem para nós um interesse, é a forma tradicionalmente portuguesa. Havia simplesmente degolar, cortar a cabeça. Uma pessoa sem cabeça não continua viva. Havia outros processos mais complicados, por exemplo, dar a comer às feras. Atiravam-se as pessoas a feras furiosas e, naturalmente, as feras, coitadas, precisavam de jantar e jantavam. Havia cozer o corpo dentro de um grande pote. Isto parece esquisito, mas olhem que em França, até ao século XVIII, as pessoas acusadas do crime de moeda falsa eram cozidas em grandes potes. Havia enterrar, fazia-se um buraco, deixava-se lá a pessoa só com a cabeça para fora. Devo-lhes dizer que algumas centenas de missionários portugueses no Japão morreram dessa maneira, enterrados com a cabeça para fora. Havia o crucificar, que já lhes falei, que era a pior maneira de todas. Havia o empalar. Empalar era meter no ânus da pessoa uma ponta aguçada, metia-se no ânus e saía na boca. Isso ainda no século XIX, nas guerras dos Balcãs, se empalou muita gente. Havia, por exemplo, esfolar, tirar a pele, bater palha por dentro e fazer depois da pessoa um boneco de palha. E havia a forma mais simples de todas, mas que é curioso, era a mais simples, mas foi a menos usada. Matar à fome. Matar à fome. Pôr a pessoa numa gaiola, deixá-la estar lá até que morresse de fome. Bem, mas disto tudo o que é o melhor é afogar. Ainda havia deitar do alto do monte, que era o chamado de espinhar. O que é melhor? Como é que vocês acham? Estou aqui, está aqui muito jovem à minha volta. Como é que vocês acham que é melhor para matar? É arrancar a cabeça, é dar a comer aos bichos, é meter no forno? Isto é difícil. E na Revolução Francesa o problema foi discutido. Qual é a melhor maneira de tirar a vida ao nosso semelhante? Foi discutido, um senhor deputado fez um estudo e disse: é esta, uma lâmina vertical, mete-se aqui a cabeça da vítima. Bom, estão aqui muitos estudantes, eu vou pedir um voluntário. Quem quer ser voluntário para pôr a cabeça aqui? Vem aqui um voluntário. Bom, como viram, ninguém quis ser voluntário, mas podiam ser à vontade, porque naturalmente esta lâmina está travada. Os organizadores da exposição não eram tão loucos. Eu vou largá-la, como veem, larguei-a e não cai nada. Não cai porque está travada. Quero-lhes dizer que esta lâmina já caiu. Não estou a falar-lhes de uma lâmina inocente. No nosso século, na Algéria, este ferro caiu muitas vezes. Caiu, a cabeça do réu estava aqui, a lâmina caía e quando o réu já não precisava da cabeça para nada, levantava-se isto, ele ia para a sepultura e a cabeça era escondida. A guilhotina representava um progresso em dois sentidos. Matava depressa e matava igual. Antes da guilhotina, os plebeus eram enforcados na ponta de uma corda, ao passo que os fidalgos eram cortados com o gume do machado. Não era justo, então só por ser fidalgo já se morria mais depressa, porque
A morte na ponta da corda era horrorosa, demorava minutos e era horrorosa. Inventaram então aquilo, igual para todos. É curioso que as pessoas que discutiram a guilhotina, quando o deputado francês, o Guillotin, disse: as pessoas vão ficar sem cabeça sem dar por isso. E houve um grande coro de gargalhadas na Assembleia Nacional da França. Afinal de contas, muitos deles vieram a ser vítimas disso. Mas antes da guilhotina, os suplícios tinham sido muito piores. Eu estou junto de um instrumento que tem para mim o interesse de ser muito semelhante aos que funcionaram em Portugal, que é uma polé. O interrogado era suspenso neste gancho, depois ia sendo elevado, isto permitia elevar o gancho, ao passo que lhe punham aos pés pesos. Eu tenho aqui apenas um peso de 15 quilos e devo dizer que quase não posso com ele, pois o peso que os regulamentos indicavam era cerca de 50 quilos. Claro, os órgãos eram arrancados das suas cartilagens, as pessoas, mesmo quando conseguiam escapar da polé, ficavam aleijadas para todo o resto da vida. Eu tenho fortes razões para pensar que o nosso pobre Luís de Camões foi sujeito aos tratos da polé. Há muitas outras maneiras e quem vier à exposição vê aí, por exemplo, aquela cadeia de tortura. É claro, é uma reconstituição do século XIX, mas feita com base numa gravura antiga. A pessoa sentava-se ali e, é claro, tinha dores por todos os lados, até porque havia sempre uns verdugos encarregados de pôr ao rubro aquelas chapas e aqueles cravos. Houve aquela caixa com pontas que se fechava sobre o corpo da vítima. O berço do Judas, chamavam berço de Judas, no fundo era uma máquina infernal em que a pessoa já desfalecida, já exausta, era colocada sobre uma ponta que o perfurava e dilacerava. Bem, há outras, está ali numa vitrine uma coisa que me dá que pensar, que é o tal cinto da castidade. Eu devo dizer que nunca acreditei assim muito no cinto da castidade, porque isto da castidade é das tais coisas. Ou se quer ou não quer. Quem quer é, quem não quer não é, e não adianta pôr cintos a ninguém. Não. O que se explicava era isto. O cavaleiro, quando ia para a cruzada, montava a cavalo, só vinha anos depois e deixava ali a Santíssima Esposa com um cinto de ferro amarrado aos rins. Ele levava a chave, claro, quem sem chave. E isto não pode ser, porque, evidentemente, a aplicação de um aparelho de ferro ao corpo humano gera rapidamente feridas, úlceras, infecções e provoca a morte. Daí que aqui na exposição dizem, não, talvez a razão fosse outra. Quem punha eram as próprias mulheres. Nas alturas de violência, quando a cidade era tomada por tropas inimigas, elas punham aquilo para não poder ser violadas. São hipóteses, sei lá, mas eu também não acredito. Então quem era a mulher que... o que ela fazia era fugir, esconder-se numa gruta das serras e para a casa da sogra agora pôr aquilo que era que fazia sofrer. Mas há outra hipótese que é possível. Essa sim. Agora quem nos fala é um advogado que viu muita coisa. É possível que aquilo fossem brutalidades impostas por maridos ciumentos às suas mulheres durante os momentos em que saíam de casa. E digo-lhes isto porque sei que ainda hoje, por esses, eu até diria, por este nosso país, há situações degradantes que essa ciumeira bestial
e esse primitivismo têm provocado. Mas é claro, entre marido e mulher não metas a colher, quem sofre são as mulheres, e nesse sentido, infelizmente, muita forma de tormento continua. Certa vez, quando Luís de Camões estava na Índia, foi convidado lá para uma festarola de amigos, em que ia um que parece que era muito fidalgo e que tinha este nome, Lourenço Vaz Pegado. Bom, tiveram a comer, depois de comer era costume dormir a sesta, mas ali não havia camas, mas para o tal senhor Dom Lourenço tiraram as portas das janelas, puseram assim num cavalete e disseram: pronto, senhor Dom Lourenço, durma aqui a sua sesta. E aí diz que Camões teve este repente: para o homem tão honrado fazem-vos muito boa festa, mas se fores avisado, nunca em tábua como esta, tu, Lourenço, vás pegado. Não ir pegado em tábua como esta tinha um sentido que naquela altura todos eles entendiam: nunca se estender no terrível cavalete dos interrogatórios judiciários, onde ele, coitado Camões, já tinha estado. Eu creio que este aparelho que está aqui é realmente uma polé, de diferente das portuguesas, tem estes rolos para flagelar a região dos rins. Nos portugueses isto não aparece, nem fazia falta. O que há é isto tem ali uma alavanca, a cada volta que dá um trato, dá um salto, é um trato. Foi um trato. Chegavam a dar 4 tratos à polé e o homem ficava para sempre inválido. Bom, mas há questões que eu lhes queria pôr, há aqui muitos instrumentos de tortura que vale a pena ver, mas há umas questões que eu lhes quero pôr. Isto tudo durou, esteve em prática em Portugal até ao século XVIII. Isto foi abolido pela Revolução Liberal. Eu vou pedir que lhes mostrem ali um garrote que esteve em prática em Espanha até aos nossos anos. Era uma maneira de garrotear, de cortar o pescoço ao condenado. Funcionou até ao nosso próprio século. Em todo caso, pode-se dizer, de certo modo, desde a Revolução Francesa para cá, o terror não é que não exista, ele existe, mas envergonha-se de aparecer. Quem faz terror esconde-o e diz que nunca fez nada disso. O terror tornou-se em qualquer coisa de inconfessável. Como é que se explica exatamente isto? Que até ao século XVIII, ao século do Voltaire, do Rousseau, se tenha usado em todas as legislações da Europa, todas, o terror, a tortura, ou segundo a forma portuguesa, o tormento como forma de extorquir a confissão, e que só nessa altura, como sabem, é a grande Revolução Francesa que vem tornar a cultura laica, é que o tormento tenha deixado ou de se praticar às claras, ou pelo menos de vir na letra da lei que se deve praticar. Nesta exposição mostram-se grandes serras de serrar árvores e dizem que também serravam pessoas, serravam de alto a baixo os homossexuais. Eu devo dizer que isso em Portugal nunca foi lei. Aqui é verdade que as ordenações os mandavam queimar e depois espalhar as cinzas ao vento. Mas também não é verdade que na Europa essa pena fosse só aplicada aos homossexuais. O que tem na nossa frente
é uma gravura de Goya. E Goya fez estas gravuras sobre os horrores da guerra baseado naquilo que ele próprio viu. Vêem aqui 2 soldados franceses, 2 hussares de Napoleão, que estão com a sua espada cortando ao meio um patriota espanhol. Aqui, o que está na base da tortura é apenas a guerra. E é a guerra que continua a ser no mundo a fonte de muitas torturas. O programa está a chegar ao fim e eu queria ter um momento de encontro com os meus telespectadores sobre isto. Como poderemos acabar com o sofrimento no mundo? Há uma história que eu lhes queria recordar aqui. Um dos homens que votaram naquela guilhotina que acabámos por ver, e votaram, sim senhor, foi o Condorcet. O Condorcet veio a ser vítima da guilhotina. Ele não foi guilhotinado, mas escondeu-se e na manhã em que foi preso, para escapar à lâmina da guilhotina, mastigou uma cápsula de veneno que o matou instantaneamente. Todavia, ele morreu a escrever um livro, ficou incompleto. Um livro que se chama Esboço sobre os grandes progressos do espírito humano. Ele dizia que as razões da violência, da tortura, do sofrimento, do crime, da injustiça, da repressão e da pena são sempre as mesmas. É que o Estado tem uns objetivos, o particular tem objetivos diferentes. E é quando o Estado tenta impor a sua regra ao ser privado que surge a repressão, a brutalidade, a violência. Pois este crime é quando um homem chamado Napoleão pretende impor à Europa a sua própria regra. Crimes ainda maiores vimos quando um homem chamado Hitler tentou impor à Europa a ideia da grande Alemanha. Penso que a grande batalha a travar tem que ser a batalha da pessoa. Quem está interessado na tortura é o Estado. Quem está interessado na felicidade é o homem. A batalha em curso é a batalha do homem. E agradeço aos promotores desta exposição que vêm mostrar torturas que hoje já não existem. E agradeço-lhes essencialmente por uma razão, porque nos vem lembrar as torturas que continuam a existir.